Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Microempreendedores individuais excluídos da categoria por inadimplência têm até 31 de janeiro para voltar à mesma condição. Atividades no Porto de Itajaí, em Santa Catarina, serão retomadas no primeiro semestre do ano. E Sebrae São Paulo abre inscrições para o programa Ali Produtividade, que oferece consultoria gratuita para alavancar a produtividade dos pequenos negócios. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O microempreendedor individual excluído deste regime no Simples Nacional por dívidas com o fisco tem até o dia 31 de janeiro para se regularizar e voltar a ser MEI. Segundo a Receita Federal, 400 mil empresas estão com débito, somando 2,5 bilhões de reais. Esta é uma nova chance para aquelas que não regularizaram suas pendências dentro do prazo após notificação do governo no ano passado. Estão abertas as inscrições para um novo ciclo do Ali Produtividade, oferecido pelo Sebrae São Paulo. A iniciativa é para os setores comercial, serviços e indústria. O programa apresenta soluções para aumentar a produtividade dos pequenos negócios. Confira na reportagem de Lícia Mandiavac. Camas, almofadas, colchonetes. Quando o assunto é conforto e bem-estar, tudo que os pets precisam é vendido pela loja da Maria José. Nossas peças procuram respeitar o meio ambiente, então o nosso material, a confecção das nossas camas, almofadões, é tudo 100% algodão, tecido de sarja, 100% algodão. O enchimento desses produtos é feito com fibra de silicone, que é um material antialérgico, 100% reciclável, e a beleza do produto, né? A empresa foi criada pela filha e em seguida assumida pela mãe. Médica por formação e sem experiência com vendas, a Maria José teve dificuldade para enfrentar o mercado. Eu tive que, a partir do zero mesmo, aprender tudo, aprender como administrar, como lidar com a gestão da empresa. Foi quando ela se inscreveu no programa Ali Produtividade do Sebrae, que está com inscrições abertas para novas turmas. Os atendimentos são gratuitos e realizados em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Governo Federal e Senai. O projeto Ali Produtividade é um projeto do Sebrae que tem uma metodologia em inovação, que ela visa solucionar problemáticas da empresa com soluções de baixo custo e de alto impacto para os negócios. É para micro e pequenas empresas dos setores de comércio, serviço e indústrias de vários canais. De acordo com o gestor estadual do Ali Produtividade, o objetivo do projeto é identificar eventuais problemas e buscar soluções e inovações a partir de um plano de ação. Mas a metodologia ela leva essa melhoria da gestão como um todo para o negócio, principalmente para que a gente comece a trabalhar a melhoria de gestão visando que a empresa não tenha uma mortalidade como tem em alguns estudos dos seus primeiros anos, para que melhore a gestão, que aumente o faturamento, que reduza o custo, né, que aumente o número de pessoas ocupadas, para que a gente também, de alguma maneira, consiga aí, fazer o cálculo da produtividade do trabalho. Só nos últimos 4 meses de 2022, cerca de 25 mil empresas tiveram um aumento médio de quase 30% no indicador de produtividade. Foi o caso da Maria José, que absorveu ao máximo as orientações passadas pela equipe do Sebrae e depois aplicou no próprio negócio. Tenho formulado na minha cabeça já para esse ano de 2024 várias coisas que eu já estou colocando em prática, produtos novos que vão trazer novidade para o meu consumidor. Com tantas mudanças, as vendas aumentaram quase 60%. A partir do projeto Ali, houve um crescimento não tão significativo durante o projeto, mas depois, com tudo que eu aprendi, sim, eu acredito num crescimento de 50% a 60% das vendas. Isso associado a outros aprendizados, né? Que é como lidar com as redes sociais, como postar, quem é o meu público-alvo, o que meu público está procurando. Bem, e os interessados em participar do Ali Produtividade em São Paulo
tem até o dia 18 de fevereiro para fazer as inscrições pelo site do Sebrae. E as operações do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, que é um dos principais do Brasil e da América Latina, foram tema de uma conversa entre o presidente da República, o ministro de Portos e Aeroportos e o presidente do Sebrae Nacional. O encontro foi no Palácio do Planalto. As atividades no Porto de Itajaí, em Santa Catarina, estão paradas há mais de um ano. Ainda no primeiro semestre deste ano, o transporte de carga no local deve voltar a funcionar a todo vapor. A volta da operação é motivada por uma concessão temporária que foi assinada pelo governo federal no final do ano passado. No dia 15 de dezembro, nós assinamos a licitação, depois de validado pela ANTAC, do processo ter sido feito por lá. De posse disso, a empresa ganhadora está cuidando de todo o processo da burocracia operacional. Eles têm até 6 meses para poder concluir todas as licenças ambientais, a questão de quem vai fazer de fato as operações do porto, e a gente está trabalhando nesse sentido para acelerar o quanto antes. E a gente espera que agora, pós-carnaval, a gente possa levar o presidente Lula, estar ao lado do nosso presidente Décio, para poder anunciar, já com um navio operando, se Deus quiser, o Porto de Itajaí estruturado para atender bem a população. O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, elogiou o trabalho do governo na recuperação do Porto de Itajaí. De acordo com ele, o transporte de carga na região é muito importante para o comércio e a indústria do estado e também para o desenvolvimento econômico do país. O Porto de Itajaí, ele é o segundo porto de movimentação de carga de alto valor agregado. Não só para a cidade de Itajaí, não só para Santa Catarina, mas para a economia brasileira. Ele é estratégico, ele oferece uma logística sem igual, com uma sinergia construída ao longo da história pela cidade de Itajaí, pelo povo catarinense, que transformou ele num case de sucesso ao longo da sua existência. Durante a reunião também foi discutido o lançamento do edital de concessão do Porto de Itajaí pelo prazo de 25 anos. O processo de seleção da empresa que vai administrar o local durante todo esse período deve ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano. Então a ideia é que também agora no primeiro semestre isso já vai para a rua, e significa dizer que o Vale do Itajaí e o Estado vai ter previsibilidade para os próximos 25, 30 anos e não ocorrer mais o que ocorreu, infelizmente, prejudicando a população. Aposentados do INSS que ganhem até 2 salários mínimos e bolsistas do ProUni serão os primeiros beneficiados pelo programa Voa Brasil, que vai assegurar passagens aéreas a R$ 200 por trecho. A previsão é que o programa seja lançado pelo governo federal até o início de fevereiro. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, no Brasil há cerca de 2,5 milhões de pessoas que nunca viajaram de avião ou não viajam há mais de 12 meses. Previsto desde meados do ano passado, o programa até então não tinha público-alvo anunciado. Sustentabilidade, tecnologia, cliente. Alguns dos pontos que todo empreendedor deve ter atenção especial nos negócios. O que se pode melhorar e quais as tendências são tema da nossa conversa agora com Caroline Meira, coordenadora de comunicação da Aliança Empreendedora. Oi, Caroline, tudo bem? Bom dia. Não estou ouvindo a Caroline. Vamos tentar retomar agora o nosso contato. Acho que voltou. Agora sim. Oi, Caroline. Continue lá, por favor. Tudo bem? Olá, bom dia. Tudo certo. Ótimo. Então, me diga aí. Eu falei 3 pontos ali, né? O cliente, a tecnologia, a sustentabilidade. É a máxima. A gente tem falado disso muito. Em 2023 falou-se também. E é para hoje, né? A gente fala de tendência, mas é para já, né, Caroline? Exato. Quando a gente fala de tendência, a gente está já em janeiro, né? Então não dá para esperar muito tempo, porque essa tendência, na verdade, ela já está acontecendo. A gente usa mais essa questão para chamar atenção e mantê-la no radar, principalmente nesse momento, que é um momento que a gente olha e faz um planejamento anual, né? Pelo menos é o que a gente sempre preconiza no começo do ano. Desenho de metas, sonhos, objetivos que queremos alcançar, né, lá na frente. Então, as tendências, elas entram para compor esse desenho e também manter a gente atualizado e dentro, né, muito bem atualizado e dentro do mercado que a gente está atuando.
Os pontos que citamos aí são a referência, faz sentido, e quais outros? Então, esses são, acho que, grandes motores, né? Então, a tecnologia, ela segue sendo uma grande tendência e não vai sumir, né? Ela veio realmente para ficar. Dentro dela tem 2 recortes que é importante a gente ter. Então, tem a digitalização dos negócios. Então, quando a gente fala, a digitalização não é além do negócio estar nas redes sociais, poder ser encontrado, né, facilmente na internet, além do WhatsApp, é olhar para a digitalização do negócio também pensando em processos, em ferramentas dentro da gestão dele interna. Então, acabar com esse monte de papelada, ver o que você consegue fazer para deixar o seu negócio mais digital e mais ágil também. Outro ponto dentro da tecnologia é a inteligência artificial, que foi o grande nome do ano passado, né, 2023. Ela dominou desde o começo do ano, com o ChatGPT, com outras ferramentas que foram surgindo e foram se integrando. E esse ano ela vai continuar ali com muita força. Então, se não está sendo olhado para isso no seu negócio, é importante que olhe e dê um início e passe a ser usado, né? Adaptado dentro das suas possibilidades. Quando a gente fala em cliente, tem o ponto sempre de personalização. Então, as pessoas estão procurando cada vez mais coisas exclusivas e personalizadas para os interesses delas. Então, é interessante sempre acompanhar o comportamento do seu cliente nesse aspecto. A sustentabilidade, como a que você trouxe, ela tem vindo com força nos últimos anos e a gente espera que ela se mantenha, até porque a gente precisa olhar para ela se a gente quiser desenvolver um planeta sustentável ali para as próximas gerações, um planeta preservado, um planeta mais justo, né, também para todos, que as pessoas tenham acesso a serviços e oportunidades. Então, a sustentabilidade, ela está sendo olhada agora com muita força dentro da gestão dos negócios, né? E, além disso, até anotei aqui outros 3 pontos mais rapidinhos, que é a economia compartilhada. Então, a gente entender como a gente pode fortalecer oportunidades, se conectando dentro do ambiente mais compartilhado, entre os negócios mesmos e entre o setor. A saúde e o bem-estar. A gente tem se falado muito isso nos últimos meses sobre a saúde mental, mas a saúde física também, a saúde emocional, e o empreendedor também tem que estar incorporando, olhando para isso, mesmo que seja para ele enquanto empreendedor. E, por fim, a educação, né, no ambiente digital. Então, como que a gente pode continuar se capacitando e acompanhando essas tendências, utilizando as ferramentas digitais também para isso. Ótimo. Agora, usando aí de um termo bastante usado também na tecnologia, como pequenos e médios negócios podem se conectar aí com todas essas tendências? Então, acho que é importante não querer também fazer tudo de uma vez. Quando a gente começa a olhar, por exemplo, a gente trouxe aí uma lista de tendências do que está acontecendo. Os primeiros passos, eu acho que é importante o empreendedor ter, é mapear a sua rede. Então, dentro da rede que ele está, dentro do setor que ele está conectado com outros negócios? Ele está acompanhando o que está acontecendo no setor dele? Ele está de olho nas notícias que impactam o negócio dele? Então, primeiro, é mapear essa rede de informação, mas também rede de relações e oportunidades, para você conseguir ter um panorama e entender o que está acontecendo próximo de você. Depois disso, é aprofundar a pesquisa mesmo, né? Então, pesquisar um pouco mais, buscar referências. Hoje a gente tem muita informação disponível, filtrar essas informações, ver o que é útil para o seu negócio. Eu acho que o passo seguinte depois é conseguir descer essas ideias. Então, a partir dessas pesquisas e dessas redes, muitas ideias vão surgir. Então, como que eu planejo? Então, é você realmente conseguir ter ali levantado os principais pontos e fazer esse planejamento anual, considerando essas tendências que você está querendo conectar aí com o seu negócio. Trazendo para a expectativa de consumo também dos clientes, dos consumidores, como os empresários e empreendedores podem se preparar para isso também. Esse deve ser um ano de maior consumo, talvez, com a nossa economia ainda com algumas mudanças. Mas como é que ele pode trazer para dentro dessas estratégias também esse cenário macro de economia? Então, acho que é importante ele entender que o comportamento do consumidor, a partir do momento que a gente teve, né, nos últimos 20 anos, com a adesão da internet, acontecendo de uma forma, espaços mais curtos de tempo, esse comportamento está mudando em espaços mais curtos de tempo também. E pesquisando, a gente identifica que, querendo ou não, a nova geração ali, a geração que está começando a ter o poder aquisitivo de compra, começando a ter o poder aquisitivo de consumo, tem um comportamento muito diferente das gerações anteriores. Então, questões, por exemplo, ligadas à sustentabilidade no negócio,
negócio são informações muito importantes para o público jovem decidir se consome ou não um produto. Questões ligadas à transparência de informação, à responsabilidade social, hoje são muito fortes para que esse consumidor tome essa decisão de compra. Então, é importante olhar para o seu público e entender que esse público jovem ele está chegando. E você não pode deixar, por mais que às vezes o seu produto ou o seu negócio atenda um público um pouco, no momento, um pouco mais velho, em algum momento esse público jovem também vai estar chegando para consumir com você. Então tem que estar olhando para o que esse público espera. É um público que ele se baseia muito, por exemplo, nas ferramentas online, não só para pesquisar e encontrar um negócio, mas também conseguir entender se esse negócio tem valores compatíveis com o dele. Então, essa virada de chave está acontecendo muito desde o ano passado. Esse ano é para manter isso com muito mais força e os negócios têm que estar olhando para essa geração nova que está chegando dentro do mercado. Ótimo, muito bom. Tem muita conversa para a gente ainda aí em 2024. Caroline Meira, coordenadora de comunicação da Aliança, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Até mais. Até mais, Sebastião. Eu que agradeço. Seguimos, vamos fazer um intervalo rapidinho? No próximo bloco, a caderneta de poupança fecha o ano de 2023 com o segundo pior resultado da história. Nós voltamos já já. Onze e 48, agora pelo horário de Brasília, estamos de volta e seguimos com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, líderes de partidos do Senado querem que o presidente do Congresso devolva ao governo a medida provisória que reonera a folha de pagamento. O Partido Novo entrou no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade para cancelar os efeitos da MP. A terça-feira foi marcada por um encontro para tratar do assunto. Os líderes partidários do Senado foram claros na reunião com Rodrigo Pacheco. Querem que o presidente do Congresso devolva imediatamente a medida provisória que aumenta os impostos sobre a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. A MP eleva de maneira gradativa a contribuição previdenciária, até chegar a 20%, como era até 2011. O texto contraria duas decisões aprovadas com maioria folgada, tomadas pela Câmara e pelo Senado. Gerou uma estranheza em função do fato de que ela desconstitui algo que o Congresso Nacional se pronunciou por mais de uma vez, seja aprovando o projeto, seja depois rejeitando um veto do presidente da República com uma maioria muito expressiva. O presidente do Congresso disse aos líderes que a vontade da casa vai prevalecer, mas segue negociando. Vai se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pretende apresentar 3 cenários. Um meio termo em um projeto de lei negociado com parlamentares e com o setor produtivo é apontado como difícil, o que deixa 2 alternativas: devolver a MP, o Congresso nem examinaria a proposta do governo, ou deixar a medida provisória na gaveta até que ela perca a validade em abril, o que Pacheco tem sinalizado preferir, até para diminuir o desgaste com o Planalto. Senadores, no entanto, afirmam que é necessário devolver o texto. A devolução da medida provisória, ela traria o sentimento de segurança jurídica para quem empreende, para quem produz. E a pressão vem de todos os lados. Os centrais sindicais foram ao Ministério do Trabalho para dizer que a reoneração prejudica a criação de empregos. Nós viemos trazer aqui a nossa preocupação, porque os trabalhadores lá no local de trabalho geram uma insegurança, uma preocupação com o emprego. O emprego é tudo que o trabalhador tem, quando perde emprego, perde tudo. Os 17 setores empregam cerca de 9 milhões e 200 mil trabalhadores com carteira assinada. Desde 2011, essas empresas deixaram de recolher 20% de contribuição previdenciária e pagam de 1% a 4,5% do faturamento bruto. No fim do ano passado, o Congresso prorrogou a desoneração até dezembro de 2027. Os microempreendedores individuais e os contribuintes pessoa física inscritos na dívida ativa da União podem negociar o débito com até 70% de desconto nas multas e juros. O prazo é até o dia 30 de abril. O programa Transações por Adesão vai possibilitar o parcelamento da dívida em até 145 meses. O tamanho do desconto é determinado conforme a capacidade de pagamento do devedor.
Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o governo espera recuperar cerca de 24 bilhões de reais com as transações por adesão. O devedor pode fazer simulações e aderir ao programa na página Regularize, portal de serviços eletrônicos oferecido pela Procuradoria. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, com 9,3% da população diagnosticada. A OMS também acende um alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que 1 em cada 4 pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. Este cenário é base da campanha mundial Janeiro Branco, que faz parte do calendário aqui no Brasil também. E aí, para falar sobre a importância dessa data, eu converso agora com a especialista em saúde do trabalho, Bianca Vilela. Oi, Bianca, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Sebastião. Muito obrigada pela oportunidade, de estar aqui no seu programa e falar de um tema tão relevante para o momento. Pois é, obrigado a você, obrigado pela sua disponibilidade de tempo e aí de compartilhar conhecimento com a gente também. Este cenário do Brasil é bastante preocupante, Deve ter um reflexo enorme na produtividade dos negócios, Mas para além desses dados da OMS, qual é o nosso cenário, Bianca? Olha, Sebastião, as pessoas realmente, nós mudamos o comportamento no Brasil. Hoje nós percebemos crianças com essa questão de saúde mental em déficit, adolescentes, jovens, que é uma galera até que não tem tanta preocupação quanto um adulto, quanto um pai de família. E mesmo assim a gente vê que isso está bastante expressivo. Nas empresas, como é meu caso, eu sou palestrante, eu trabalho no meio corporativo, a demanda, a procura pelo tema da saúde mental é gigantesco. Exatamente por isso, porque a saúde mental, até porque o burnout entrou como CID-11, um problema realmente ocupacional, está atrelado a uma doença associada ao trabalho, e isso reflete no bolso da empresa, no bolso do empresário, na produtividade e também na qualidade de vida da pessoa. A gente não tem aquele modelo ganha-ganha, esse é um modelo perde-perde. A pessoa perde, o empresário perde, a família perde, porque tudo também existe uma conexão, com a família. Então é algo que demanda muita atenção. Só que eu tenho uma visão um pouco mais ampla desse assunto. Diga lá, então, qual é a visão? E eu tenho uma outra pergunta já na sequência também. O burnout já é o limite, Bianca? É não chegar a ele, Mas, enfim, falando sobre essa questão, e qual é a sua visão, então, sobre esse assunto? Tá bom, legal. Bom, o burnout realmente é quando funde o motor do carro, Fazendo aí uma analogia. É quando realmente não tem mais... Você chegou no esgotamento máximo. Mas trazendo essa pauta da saúde mental, quando eu chego em uma empresa e converso também com os empresários, eu digo que a saúde, ela é como a construção de uma casa. Então, nós nunca começamos pelo telhado, certo? Nós começamos pelo alicerce. O alicerce é a nossa saúde física. Então, nós degradamos a nossa saúde mental porque nós degradamos também o nosso alicerce. Quando, por exemplo, me chamam para uma palestra, Bianca, venha exclusivamente te falar sobre saúde mental. Eu já digo de antemão, é impossível falar de saúde mental sem mencionar a saúde física. E aqui, trazendo a saúde física para a nossa conversa, existem 3 pontos fundamentais, que é atividade física, alimentação saudável e sono reparador. Aí eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles, para que as pessoas também consigam se conectar com o cotidiano delas. E aí sim, fazendo um bom alicerce, eu vou ter um telhado muito mais saudável, que é a saúde mental. Então, a nossa saúde, ela funciona de forma muito parecida com a construção de uma casa. E trazendo nossa saúde física para o contexto, nós temos movimento corporal. Talvez ninguém tenha te falado, mas eu sou fisiologista do exercício, então para mim isso é um tema muito recorrente. Nós precisamos, para manter a saúde, eliminar 400 calorias por dia com movimento corporal. Seja você ir para a academia ou você parar em 2, 3, 4, 5 pontos, antes do seu trabalho, nós precisamos de movimento durante o dia todo. E não só aquela meia hora da academia, aqueles 45 minutos da caminhada. Sentar é o novo cigarro. Hoje o sedentarismo, durante a jornada de trabalho, ela é tão maléfica quanto o tabagismo, Então nós precisamos nos movimentar mais. Corpo cansado tem sono.
Por isso que as pessoas não dormem, porque elas não se cansam, elas cansam aqui, ó, apenas, né? É tablet, é celular, é computador, mas o corpo não se mexe. Então, atenção ao não sedentarismo. Outra questão importante, e aqui estamos rodando na pista, não apenas os brasileiros, mas o mundo todo, até a Dinamarca, que é um país super desenvolvido e com uma consciência de saúde lá em cima, está sofrendo muito com isso, tá? Que é o consumo excessivo de açúcar e de bebidas alcoólicas. Se a gente parar para pensar, as nossas avós, as nossas mães, e aqui não tem nenhum problema, gente, não estou fazendo, aqui não tem nada de sexismo, tá? É comportamento social. Então, nós tínhamos ali aquele tio, aquele avô que fazia um consumo de bebidas alcoólicas. Mas as mulheres, a tia, a vovó, a mãe, quase que não consumiam bebidas alcoólicas. Hoje a gente já vê aqui, ó, homens e mulheres praticamente no mesmo patamar. A gente teve um avanço do consumo de bebida alcoólica absurdo no Brasil. E isso intoxica muito o nosso cérebro. Nós temos um sistema linfático, né, de drenar, de expurgar toxinas do cérebro, que se chama sistema glinfático. Só que ele não é tão eficiente quanto o sistema linfático corporal. E aí as toxinas acabam aqui, ó, ficando paradas no nosso cérebro. Não é à toa, Sebastião, que as demências estão chegando cada vez mais cedo. Hoje nós temos sintomas de demência, ao invés de chegar com 80, 85, 90 anos, chegando aos 50 anos de idade. Então, veja bem como a saúde mental tem a ver com o nosso comportamento, com o nosso consumo. E o terceiro ponto da saúde física, falando muito brevemente, é o sono reparador. Se nós temos 70% dos brasileiros que alegam ter algo negativo em relação ao sono, alguma dificuldade, insônia, levantar várias vezes para ir no toalete, né, que a pessoa não consegue dormir, ela não consegue se regenerar. É da meia-noite às 4 da manhã, prioritariamente, né? Claro que existem, eu trabalho muito com o terceiro turno, existem técnicas de dormir bem também ao longo do dia, mas falando para a população geral, sim, da meia-noite às 4 da manhã, nós produzimos os hormônios que nos recuperam. Então é impossível ter uma saúde plena se você não dorme bem. Nossa, Bianca, a gente tem tanto para falar e ainda mais agora em janeiro, aí o janeiro branco. Mas, sim, vale um alerta aqui para a gente pensar e trazer essas discussões para dentro das empresas cada vez mais. Tenho que te agradecer muito pela sua participação aqui com a gente. Sei que você está de férias, aliás, lá na Europa, diga-se de passagem. Obrigado pela sua participação aqui. Viajar também é bem-estar, né, Bianca? Lógico, obrigado. Em qualquer lugar. Você pode ir para uma cidade pertinho. O Brasil é maravilhoso, tem tantas coisas incríveis, mas precisamos tirar realmente um tempo para a gente. Se você conseguir não vender férias, é uma boa alternativa para a saúde mental. E outra coisa, a última dica rapidinho, tirem 2 vezes, 15 dias e 15 dias. É melhor do que um mês corrido. Ótimo, vale, ótimas dicas. Você vai voltar para conversar. A dica aí. Muito bem, combinado. Você vai voltar para conversar comigo. Com a gente. Maravilha, um abraço, até mais. Sempre. Tchau, tchau. Seguimos então, olha, para encerrar o jornal, um pouquinho de economia. Com mais saques do que depósitos, a poupança fechou o ano passado como o segundo pior resultado da história. As retiradas do investimento mais tradicional do país superaram as aplicações em quase 88 bilhões de reais. E assim a gente termina, então, essa edição do Jornal do Empreendedor. Eu volto amanhã. Forte abraço para você e até mais.